Então, dando continuidade à radiciação, hoje nós vamos ver mais algumas propriedades, algumas características que a gente pode utilizar na radiciação e que facilita muito o cálculo, tá? Facilita muito o cálculo. Então, é você entender bem essas partes aqui, aí vai facilitar bem o cálculo lá. Então, a ideia hoje é colocar exatamente isso para vocês. Então, deixa eu só pegar o meu lápis aqui. Então, vamos lá. A terceira parte hoje eu vou falar sobre um item aqui que é a redução, né, de radicais ao mesmo índice. Quando eu trabalho, eu tenho que fazer essa transformação, né? Eu tenho radicais e o mesmo índice, lembrando, os radicais é a raiz e o índice está aqui em cima, aqui, ó, né? É o que indica qual é o grau, como se fosse assim, o grau da raiz. Então, a partir daí, tem alguns exercícios que precisam que você faça isso. Então, uma maneira prática que eu utilizo, tá? Uma maneira prática, lembrando que a raiz quadrada aqui, o índice é 2. Né? O índice aqui é 2. E aí, o que eu faço? Olha, aqui eu tenho o índice 2 e o índice 5. Eu poderia multiplicar os dois. Multiplicando os dois, eu vou ter o índice 10. Né? Eu vou ter esse índice 10 aí. Aí daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais a respeito disso. E aqui também, no outro, vou colocar o índice 10 também. Então, a maneira prática, quanto que eu achei esse 10 aqui? Esse 10, ele vem da multiplicação, né, dos dois índices. O 2 vezes 5. Tá? O 2 aqui e o 5 aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Já que eu multipliquei o índice aqui, o expoente do radicando, ele também vai mudar. Então, olha aqui, ó, eu pego esse 10 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. Eu coloco 5 aqui dentro. 10 dividido por 5 dá 2. Coloco aqui dentro 2. Ó. Então, fica uma maneira muito prática, né? Ou seja, para você achar o índice, normalmente eu multiplico, aí eu coloco um novo índice aqui, e para você, aí o expoente do radicando, ele tem que mudar. Então, se ele tem que mudar, a gente vai fazer o seguinte cálculo, né? Como é que apareceu, então, eu vou colocar aqui, ó, indicando, como é que apareceu esse 2 aqui? Esse 2, ele apareceu pegando o 10, esse índice aqui, o 10, dividido por 5. Aí aparece esse expoente aqui. A maneira tradicional mesmo de fazer é você fazer o MNC, tá? Vai fazer o MNC do 3 e 4, por exemplo, né? Então, aqui uma outra maneira, o MNC entre 3 e 4. Aí você fatora isso aqui por 2, aqui dá 3, aqui dá 2. Por 2, aqui dá 3, aqui dá 1. E por 3, aqui dá 1 e dá 1. Multiplica tudo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mas olha para você ter ideia. 3 vezes 4 não é 12? Né? Facilita. Tá? Facilita. E aí você coloca lá índice 12 aqui e índice 12 aqui. Aí eu quero saber agora como é que vai ficar o expoente, né? Aqui eu já tenho 2. Ó. Como é que vai ficar o expoente do radicando? Então, 12, olha, 12 dividido por 3 dá 4. Então, esse 4 eu vou ter que passar ele aqui dentro multiplicando. 12 dividido por 4, 3. Eu vou ter que passar esse 3 aqui. Então, na verdade, então, vai ficar o quê? O índice 12 e x elevado a 2 vezes 4, 8.
E o outro lá, índice 12, 3 vezes 3, 9. Então, essa aqui é a redução ao mesmo índice, tá? É uma maneira bem prática para você fazer. Ah, mas quando que eu preciso usar isso? Em algumas operações você tem que fazer isso. Então, aqui, olha, na prática, eu até coloquei aqui como lembrete, né? Aqui, olha. Então, aqui, ó, atenção, né? Atenção. Na prática, para reduzirmos dois ou mais radicais ao mesmo índice, devemos calcular o MMC dos índices, que será o índice comum. No caso que o nosso seria o quê? Ah, o caso do 12 lá, por exemplo, né? Eu tirei o MMC. Aí você vai dividir o índice comum, que é o novo, 12, pelo índice de cada radical. No caso lá era o 3. E elevar o respectivo radicando a uma potência igual ao resultado dessa divisão. Ou seja, 12 dividido por 3, 4. Aí o radicando está sendo aqui, ó. Essa divisão aqui me resulta esse 4 aqui. E aí, então, é muito prático. Por quê? Nós vamos pensar o seguinte agora. Eu tenho um item aqui que é, eu vou começar a comparar, tá? Comparação de radicais. O primeiro caso que eu vou ressaltar aqui, dessa comparação, os radicais têm o mesmo índice. Tudo bem, ó. Se esse radical é o índice 2 e esse aqui também é o índice 2, aí eu vou observar lá dentro, tá, gente? Vou observar o número que está aqui dentro. O número que está aqui, 25, não é maior do que 9? Então, quer dizer que a raiz de 25 é maior do que raiz de 9. A raiz de 25 é 5. A raiz de 9 é 3. Mas a gente não precisa... De repente, a raiz não é exata. Então, olha aqui, ó, mesmo índice também, ó. Índice 3 e índice 3. Aí, o que acontece? Vamos observar que 64... ele é maior do que 8. Então, quer dizer que raiz cúbica de 64 é maior do que raiz cúbica de 8. Neste caso, o maior é aquele que tem o quê? O maior radicando. Então, essa é a ideia. Mas pode acontecer um segundo caso, né? Qual que seria esse segundo caso? É quando os índices são diferentes. Por isso que agora nós vamos usar a primeira coisa dessa aula. Quando os radicais têm índices diferentes. Quando eles têm índices diferentes, a gente vai ter que fazer o quê? Nós vamos ter que reduzir ao mesmo índice aqui, olha. Fazer isso aqui, ó, redução de radicais ao mesmo índice. Então, primeira coisa, aqui é 2. Né? Aqui o índice é 2, e aqui é 3. Eu poderia fazer da maneira prática o quê? 6, né? Ok? 6. 2 vezes 3, 6. E aqui também, 2 vezes 3, 6. Agora, 6 dividido por 2, eu vou colocar o radicando aqui e o radicando aqui. 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho 4 elevado a 3. 6 dividido por 3, 2. Então, vai ser 7 elevado a 2. Aí, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu tenho que saber... Então, agora eu volto ao primeiro caso, né? Tem o mesmo índice, 4 vezes 4 elevado a 3. Quanto que é 4 elevado a 3? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E o outro é 7 vezes 7, 49. Ou seja, 64 é maior do que 49. Ou seja, raiz quadrada de 4 é maior, ok? Que raiz cúbica de 7. Devido a isso. Eu sei porque depois de fazer essa transformação aqui.
Então, isso já é a utilização da redução ao índice, né? Continuando, então, por que isso é importante? Uma das coisas que nós temos é a multiplicação de radicais. Quando eu falo na multiplicação de radicais, eu tenho que observar o seguinte, olha, pode acontecer que os índices são iguais, né? Esse índice aqui é igual ao índice da outra raiz. E aí, se os índices são iguais, eu posso colocar, então, tudo sobre o mesmo índice e multiplicar os radicandos. E fazer a multiplicação dos radicandos. Então, por exemplo, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Eu posso colocar tudo dentro da raiz quadrada, ou seja, vai ficar 5 vezes 2. E vai ser 5 vezes 2, 10. Então, raiz quadrada de 10. Beleza. Aí eu posso, por exemplo, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 20, eu posso colocar tudo dentro da raiz. Isso vai ser 2 vezes 20, ou seja, isso aqui é igual a 2 vezes 20, 40. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 40. Raiz cúbica de x, y e raiz cúbica. Então, eu vou colocar tudo dentro da raiz. Então, vai ficar xy vezes x ao quadrado y. Aí eu vou juntar os termos semelhantes aqui, né? X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Y vezes y vai dar y ao quadrado. Então, eu já ajeitei isso aqui também. E agora, nesse caso aqui, eu vou também colocar tudo dentro. X mais 2 vezes x mais 3. E agora aqui, pessoal, se eu quiser resolver mais, eu vou usar a famosa propriedade distributiva, né? O primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, seguindo essa ordem, o primeiro, x vezes x, eu vou colocar x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 3, 6. Então, ajeito mais isso aqui. Fica x ao quadrado. 3x mais 2x mais 5x. E mais 6. Então, isso é uma das respostas, né? Tá? Se eu precisar. Então, a multiplicação, quando são índices iguais é isso. Bom, e aí vem, quando são índices diferentes, então? Nós já vimos no primeiro momento dessa aula que quando os índices são diferentes, né, por exemplo, esse aqui é uma bolinha, esse aqui é um triângulo, eu tenho que fazer o MLC ou multiplicar os dois para ficar a mesma coisa. Aí eu posso continuar a operação. Então, por isso que é importante a redução ao mesmo índice. Então, aqui, por exemplo, é 2 e aqui é 3. 2 vezes 3, 6. Vou colocar aqui, ó, 6. O outro também. 6. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 3. Agora, aqui no segundo, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Esse aqui vai dar 10 elevado a 2. Então, tudo bem. Aí eu vou colocar tudo dentro do mesmo radicando, ou seja, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2. Aí aqui eu utilizo a propriedade da potência, né? Mantenho a base e somo os expoentes. 3 mais 2, 5. Olha aí que ficou. Então, eu posso... Porque tem pessoas... o maior erro do aluno é fazer isso aqui, ó, multiplicar os dois, né? Multiplica esse com esse e esse com esse. Isso não está certo. Tá? Igual, por exemplo, nesse segundo caso aqui. Aqui é 2 e aqui é 4.
Olha, o MMC, quando o número é múltiplo do outro, eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, eu tenho 2 e 4. O 4 é múltiplo de 2. Quando eu faço o MMC entre múltiplos, é o maior deles. Eu vou mostrar por quê, olha. Por 2 vai dar 1, sobra, daqui dá 2. Por 2, aqui vai dar 1 e 1. Olha lá, 2 vezes 2, 4. Então, quando o número é múltiplo do outro, por exemplo, se fosse 3 e 9, o MMC entre 3 e 9 é 9. Então, aqui entre 2 e 4 vai ser o próprio 4. Então, 4 aqui, 4 dividido por 2 dá 2. Então, aqui tudo vai ser elevado a 2. Não é só um, não, os dois, tá? Vezes a outro lá. Agora o outro é 4, basta repetir, né? Agora eu posso colocar tudo dentro do mesmo radicando. Ó. Vai ficar a elevado a 2, a ao quadrado. X elevado a 2, x ao quadrado. Vezes a vezes x ao quadrado. E aí, eu posso juntar tudo aqui agora. Ó. A elevado a 2 vezes a dá a elevado a 3. X elevado a 2, propriedade, né? Mantém a base, soma os expoentes. Vou manter a base do x e vou somar os expoentes. 2 mais 2, 4. Certo? Então, eu vou dar uma pausa aqui para a gente fazer os dois exemplos, mas eu gostaria de saber se tem alguma pergunta neste momento. Está tudo ok? Qual que é a pergunta, Luca? Se quiser abrir o áudio, Luca. Se quiser abrir o áudio também, pode abrir para falar, tá? Você não entendeu não entendeu essa última que eu fiz. Ok. Então, vamos lá. Vamos repetir. Deixa eu voltar lá para a gente... Olha o que acontece. Essa última aqui, tá? Vou apagar, é bom refazer aqui. Olha o que acontece aqui. Eu não posso, né, multiplicar com índices diferentes. Então, isso aí já é uma ideia. Eu não posso multiplicar essas duas raízes porque são raízes com índices diferentes. Aí eu tenho que tirar o MMC, então, de 2 e 4. Né, para colocar no mesmo índice aqui. E aí eu fiz aqui o MMC. Ó. O MMC entre 2 e 4 vai dar o 4. Aí você vai fazer o seguinte, vai colocar lá o 4 aqui. Aí vai ficar... Dentro vai ficar o seguinte, ó, eu tenho AX. Então, o AX aqui, quando eu fizer essa divisão desse número aqui, ó, pelo índice 2, vai dar 2. 4 dividido por 2 dá 2. Só que eu não posso colocar... Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer assim também. Posso colocar o 2 aqui e o 2 aqui. Também é uma alternativa. Tá? Aí fica essa alternativa também. Já no outro, como o índice já é 4, eu não faço mudança nenhuma. Porque já é 4. 4 dividido por 4 é 1. Então, vai continuar o A e o X ao quadrado. Agora, como já estão no mesmo índice, aqui, ó, 4 e 4, eu posso juntar tudo dentro de uma mesma raiz. Ou seja, A ao quadrado, X ao quadrado, vezes o A daqui, vezes o X ao quadrado aqui. Agora eu vou usar a propriedade da potência, né? Da potência. Que A vezes A ao quadrado vezes A vai dar A ao cubo. Mantenho a base e soma os expoentes. O outro aqui também, ó. Deixa eu trocar de cor aqui para facilitar. Esse outro do X. Qual que é?
x ao quadrado mais x ao quadrado, 2 mais 2 do expoente dá 4. Então, vai ser x elevado a 4. Então, essa aqui é a ideia. Deu para entender aí? Deu certinho? Valeu. Então, agora, vamos aqui à propriedade, que é uma coisa que a gente tem que usar muitas vezes. O pessoal esquece e só faz o seguinte, ó, propriedade distributiva é o primeiro com o primeiro aqui, depois esse aqui com o segundo. E observar muito bem o sinal. Tá? Então, aqui vai ficar, por exemplo, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Depois, mais raiz de 2 vezes 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2, vamos lá, né? Vai ficar, a gente aproveita e usa a propriedade agora, ó. Vai ficar assim, mais 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Então, raiz de 2 aqui vai ser o quê? Vai ser o quê? Raiz de 4 mais raiz de 2. Mas o que é raiz de 4? Não é 2? Então, aqui vai ficar 2 mais raiz de 2. Essa é a resposta final. Estou usando a propriedade distributiva. Agora, vamos aqui para o próximo caso também, ó. Esse com esse, depois esse com esse. Vai ficar raiz de 7 vezes raiz de 2. Olha o sinal aqui, ó, menos raiz de 7 vezes raiz de 7. Mais vezes menos, menos. Aí aqui eu vou usar a propriedade, ó, vai ficar o quê? 7 vezes 2. E aqui vai ficar menos 7 vezes 7. Então, 7 vezes 2 dá 14. Ó, 14 aqui. E aqui vai ficar 49. Só que 49 eu tenho raiz quadrada. Então, vai ficar raiz de 14 menos 7. Então, essa é a resposta desse caso. Tá vendo que é a simplificação. Esse caso aqui, ó, primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, mais raiz de 3 vezes 5, vai ficar 5 raiz de 3. Agora a parte de baixo, ó, 2 vezes raiz de 3, vai ficar mais 2 raiz de 3. E 2 vezes 5, 10. Aqui eu tenho que vai ser o quê? Raiz de 9. Mas, olha, esses dois aqui dá para somar. Lembrando da primeira propriedade lá da soma, tem o mesmo radicando, então são semelhantes. 2 mais 5, 7. 7 raiz de 3 mais 10. Agora, quanto que é raiz quadrada de 9? É 3. Então, vai ficar 3 mais 7 raiz de 3 mais 10. O que eu posso juntar é esse 3 com 10. Então, vai ficar 13 mais 7 raiz de 3. Acabou, gente. Não pode fazer mais nada, não é isso? Agora, aqui, ó. Olha essa aqui, gente. Eu poderia fazer isso aqui longamente. Ó, esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Mas aí eu percebi que é uma multiplicação assim, ó. Tipo A menos B vezes A mais B. Isso aqui, lá no 8º ano, eu aprendi com produtos notáveis. Diferença de 2 quadrados. Olha onde que a gente pode usar isso aqui para facilitar, hein? Quando eu tenho, olha, raiz de 5 menos raiz de 3. É como se fosse o A menos B. Mais raiz de 5 mais raiz de 3
Eu poderia fazer esse processo longo aqui da distributiva, mas olha o que pode ajudar isso aqui. Então, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha aqui, ó, o quadrado do primeiro, não é isso? Quadrado primeiro. Aí, normalmente, eu faço o quê? Vai ser 5 elevado a 2 menos 3 elevado a 2. Aí, nós já vimos que quando tem o mesmo índice e o expoente sai da raiz, né? Então, ficou 5 menos 3, vai ficar 2, olha. Bem prático. Ou você poderia fazer várias contas, né? Várias contas a respeito disso. Na divisão, né? Na divisão aqui, nós vamos usar o mesmo critério. Tem o mesmo índice? Tem. Então, eu posso fazer direto, ó. Vai ficar 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, aqui é a raiz quadrada de 3. Tem o mesmo índice? Tá. Então, eu posso colocar dentro da raiz. Ok? Então, posso colocar aqui dentro. Fica 96 dividido por 2. Então, isso aqui dá 48. Não tem raiz quadrada de 48. Tá certo? E aqui também, tá no mesmo? Ah, está. Então, posso colocar lá, ó. X ao quadrado dividido por x. Aí eu faço, mantenho a base, subtrai o expoente. 2 menos 1, 1. Então, isso aqui é a raiz quarta de x. Aí, mas e quando for que tenha diferente? Aí eu tenho que fazer o quê? Índice diferente. Tenho que fazer aquele esquema de colocar o mesmo índice, né? 2 vezes 5, 10. Então, aqui fica 10, que é a base. 10 dividido por 2 dá 5. Então, aqui vai ficar 5. Dividido. Aqui eu vou colocar 10 também. 10 dividido por 5 dá 2, e aqui dá 2. Agora eu já tenho o mesmo índice, né? Então, agora eu vou juntar. Ó, vou juntar 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 2. Aí eu vou subtrair, né? Mantenho a base e vou subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Tá certo? E aí, pessoal, eu coloquei aqui só para lembrar que essa matéria eu já encerrei aqui agora. Acho que deve estar faltando ainda tá faltando 8 minutos para encerrar o nosso tempo aqui. E aí, se você quiser, pode ir lá, hashtag sou aluno do Joca, postar um print dessa aula. E vou abrir aqui para as perguntas. A 4, Lívia. É isso? A 4? Ok. A 4 aqui, vamos lá. Vou apagar, porque aí é sempre fácil a gente voltar aqui. Opa, peguei o negócio errado. É o seguinte. Eu não posso fazer a divisão, né? Primeiro que eu não... Como na multiplicação eu também não posso multiplicar com índice diferente, na divisão também eu não posso fazer isso. Aí, o que eu faço? Eu vou colocar esse índice aqui, que não aparece, é o 2. E esse aqui é o 5. Então, se eu tirar o MMC entre 2 e 5, por 2 vai dar 1. Repete o 5. Por 5 vai dar 1 e 1. Dá 10. Então, eu coloco o radicando e o índice 10. Né? É o que eu achei aqui no MMC. Aí eu pego lá, eu vou colocar o primeiro caso, vou colocar o primeiro 10 ali, né? O que é o primeiro 10 que já está aqui, né? Esse aqui é o 10 da base. Então, 10 dividido por 2
Dá 5. Eu coloco ele aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo, ó. Coloco aqui também o 10. 10 dividido por 5 dá 2. Aí fica 10 elevado a 2. Agora eu posso juntar, como eu tenho o mesmo índice aqui, ó, eu posso juntar dentro de um índice só. 10. Então fica 10 elevado a 5, aqui, ó, dividido por 10 elevado a 2. Lá na potência fala o seguinte, a divisão, na potência, a divisão é a subtração do expoente. Então, aí vai ficar o quê? Vai ficar 10 elevado a 5 menos 2, 3. Deu para entender, Lívia?